Se você é cristão, então responda: qual igreja você frequenta? Será que você está indo para a verdadeira Igreja de Deus? Eu sou o pastor Jorge Mourão, então vamos analisar, à luz da Bíblia, este polêmico assunto e que está por trás desse comércio lucrativo entre os líderes e frequentadores de igrejas que se denominam de cristãs. Porém, antes dê o seu like e toque no sininho e se inscreva no canal para receber outros vídeos contendo matérias que despertam o interesse e até a curiosidade de todos nós. Nos tempos atuais, as igrejas estão infestadas de cristãos falsos, que por si só é abominável aos olhos de Deus. Longe de mim querer ofender quem quer que seja, sejam suas crenças, fé e convicções de ninguém. Entretanto, buscamos as verdades contidas na Palavra de Deus. Durante as peregrinações dos cristãos, foram criadas muitas igrejas, principalmente entre as igrejas evangélicas, dirigidas por falsos pastores e até apóstolos. Veja só, muitas dessas igrejas têm como base os preceitos de Deus e prega a doutrina cristã conforme os ensinos contidos na Bíblia, enquanto que outras são circos armados para dar golpes em pessoas menos avisadas. Tem igrejas que são propriedades particulares de determinadas pessoas, como se a Igreja de Deus poderia pertencer a uma determinada pessoa. Principalmente as igrejas gigantescas, que são assim enormes por causa do poder de convencimento de seus líderes e também dos golpes que aplicam em seus frequentadores. É o comércio da fé que sempre existiu entre as pessoas que se encontram confusas e sedentas de uma vida melhor e diante de muitas apelações e promessas de prosperidade. Essas igrejas nunca pregam o evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus Cristo. É triste sabermos que muitas igrejas são dirigidas por apóstolos, enquanto que sabemos que Paulo de Tarso foi o último apóstolo escolhido por Jesus. Para ser apóstolo de Jesus, tinha como principal prerrogativas ser visto por Jesus Cristo, ser escolhido por Ele mesmo e testemunhado a ascensão dele ao céu. Qual desses apóstolos modernos que teve a experiência igual em suas vidas? Falsos apóstolos, pessoas que se disfarçam de líderes cristãos e que influenciam as pessoas. Um apóstolo é aquele enviado por Deus como um embaixador de Jesus Cristo. Um falso apóstolo é um fingidor que não verdadeiramente representa a Cristo. Paulo declarou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Se você é cristão, então responda: qual igreja você frequenta? Será que você está indo para a verdadeira igreja de Deus? Paulo advertiu sobre os falsos apóstolos, que deixou escrito que depois da sua partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O que está em Atos, capítulo 20, versículo 29. Observe em algumas igrejas desses falsos apóstolos. Negam as verdades sobre a identidade e divindade de Jesus Cristo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Os falsos apóstolos são tomados pela ganância do poder. Apesar de eles pregarem o que está escrito na Bíblia,
porém eles distorcem ou negam a muitos ensinamentos com mensagens subliminares. Qualquer um de nós pode ser enganado por esses apóstolos, assim como o diabo enganou a Eva no jardim do Éden. E muitos estão caindo nessas armadilhas, ouvindo mensagens deturpadas para serem afastadas da simplicidade do Evangelho de Deus. Sabemos que tem igrejas que vendem medalhinhas, fitinhas, CDs com pregações, vendem até acesso a sites com conteúdos gospels e também vendem vassoura do Espírito Santo que promete varrer todos os pecados da vida dos fiéis. Acredito que tem cristãos sérios que ficam indignados mediante as atitudes daqueles dirigentes golpistas e oportunistas. Até Jesus ficou irritado contra os vendilhões do templo. Não há dúvida que os falsos apóstolos perduram nas igrejas cristãs atuais. Os desvios doutrinários têm relação direta com a interferência pérfida de hábeis pessoas que levam os seus tempos a enganar a outras pessoas. A maioria não está interessada no crescimento das pessoas no Evangelho de Jesus. Ironicamente, essas igrejas suntuosas é a que mais arrebanham o número de pessoas para a sua composição, porque elas não pregam o amor de Deus, e sim a prosperidade. Ou seja, elas não pregam o que as pessoas precisam ouvir, mas pregam que as pessoas querem ouvir. Essas igrejas que dizem cristãs são dirigidas por pessoas inspiradas por Satanás para desvirtuar a obra do Senhor. É o joio no meio do trigo que só será debelado no juízo final. Cuidado, irmãos, com esse tipo de apóstolo. Se afaste deles. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.